Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom tê-los aqui comigo, Johnny falando com vocês do canal Prefiro Renko Trader. Uma grande satisfação tê-los aqui comigo. Bom, hoje nós vamos falar a respeito do operacional aí, para quem ainda não é seguidor do Telegram, na descrição do vídeo aí vai estar disponível para vocês aí poder estarem entrando, né? Lá eu já geralmente costumo colocar algumas informações para o pessoal que assim me segue, tá lá no Telegram juntamente com a gente. A entrada é gratuita, não tem custo nenhum. Vocês podem estar entrando também, tá bom? Por quê? Porque lá geralmente eu coloco alguns operacionais do qual eu estou testando para depois estar trazendo aqui pro canal para que vocês possam estar tendo acesso. Então, este é um operacional do qual eu já venho falando com o pessoal a respeito dele. O mês passado ele deu para nós um resultado bem interessante, até eu vou estar passando para vocês. É um operacional que tem tido um bom desempenho, tá bom, pessoal? Mas eu vou explicar um pouquinho para vocês a respeito do que esse operacional pode estar trazendo para nós aí. Este aqui foi o resultado da curva de crescimento com relação ao operacional no decorrer do mês passado, tá bom? No mês de setembro, ele teve esse desempenho aqui, se tratando de operacional automatizado, que eu vou estar trazendo para vocês. No entanto, nem tudo são só flores, né? É necessário que a gente venha interpretar um pouquinho o cenário, o contexto em si, para que a gente possa estar colocando operacional para poder estar funcionando até mesmo nos backtests aí, com relação ao que a gente vem estar colocando como parâmetro para a gente poder ter um bom desempenho aí no decorrer da caminhada, tá bom? Mas antes de falar a respeito deste operacional, eu quero falar com vocês aí que ainda não é seguidor do canal, que você se inscreva no canal, que você ative o sininho aí para que você possa receber as notificações no momento em que a gente venha a estar disponibilizando aí algo para vocês. E não esqueça de deixar sua curtida, o seu like aí para que a gente possa estar levando esse conteúdo aí para mais pessoas aí no decorrer dessa caminhada aí, do qual o YouTube vai assim entender que o conteúdo assim é relevante e que ele possa estar ajudando outras pessoas também. E para você que já é seguidor do canal, você sabe, né? Aperta o dedo aí no like aí e me ajude, dá essa forcinha para mim aí, para que a gente possa estar evoluindo e crescendo junto aí no canal também, tá bom? Bom, essa é a parte introdutória aí, né, do conteúdo que eu tenho para trazer para vocês hoje. Como eu mencionei, eu já falei a respeito dele no Telegram aí pro pessoal que está no Telegram aí. E eu vou estar deixando para vocês aí na descrição do vídeo aí o conteúdo, né, aonde vocês vão estar baixando o operacional para que vocês possam estar colocando aí e ao mesmo tempo estar fazendo os backtests de vocês. Qual é o operacional do qual eu estou trazendo para vocês no dia de hoje? Hoje a gente vai falar a respeito de um operacional que eu coloquei o nome dele como PRT Keltner. Por quê? Porque nada mais é do que um operacional que vai trabalhar com o canal de Keltner. Só que eu coloquei alguns parâmetros e algumas configurações para que eu possa ter esse canal de Keltner e ao mesmo tempo parâmetros de entrada e saída nas execuções aí do qual a gente vai estar falando no decorrer do dia, tá bom? Bom, qual é o intuito aqui da operação em si? Qual é o contexto que a gente vai estar utilizando para poder estar fazendo as operações? Primeiro, eu quero deixar bem claro para vocês, tá, que não é regra, que é necessário que vocês venham fazer os backtests de vocês. Bom, todo mundo já é bem crescidinho aqui, porque a gente muitas das vezes traz conteúdos para o canal e muitas das vezes eu fico preocupado. Por quê? Porque tem pessoas que simplesmente pegam o operacional, já coloca na conta real e aí muitas das vezes acaba se frustrando por conta de não fazer os seus próprios backtests para poder ter uma certa validação e ao mesmo tempo também mais confiança no operacional em si. Porque o operacional, principalmente quando a gente fala de automação, não só automação, mas até o próprio operacional manual, ele muitas das vezes ele vem a dar para nós um resultado que muitas das vezes seja satisfatório no decorrer de a soma de um mês. E às vezes a pessoa ela tem um dia de loss, ela tem 2 dias de loss, ela tem 3 dias de loss, ela já abandona o operacional desacreditando dele. E eu tenho comigo que a gente não se resume o mês em um único dia. A gente tem a somatória desse mês para que nesse mês
formando-se assim os dias que vão ter de operações, que geralmente gerem em torno de 20 a 21 pregões, ele venha se somar de forma que venha se tornar positivo no findar do mês. Então o que acontece? Muitas das vezes a pessoa começa com o operacional, ela abandona ele, ou muitas das vezes ela pega o operacional, já coloca na conta real e nem fez backtest para poder entender qual o momento que ela vai estar utilizando o operacional, qual o momento que ela vai deixar de utilizar o operacional. Ou seja, são informações que muitas das vezes são interessantes a gente estar absorvendo elas quando a gente está fazendo backtest. Então faça os seus backtests, pessoal. Eu faço os meus aqui, eu coloco para rodar. Geralmente não. 99% das vezes eu deixo os backtests meus para ser rodados no pregão ao vivo. Já tive a oportunidade de colocar para poder rodar em replay de mercado. Não recomendo colocar no replay de mercado, porque o replay de mercado ele segue outros critérios para poder estar pegando as ordens, ou seja, no momento que bate na ordem ele já aciona a ordem, diferente do pregão ao vivo. Por mais que seja na conta simulador, ainda assim essa ordem não é executada no momento. Ou seja, então é necessário que a gente venha colocar no pregão ao vivo. Eu recomendo, mas não é regra, cada um faz da seguinte forma que achar melhor para si mesmo, tá bom? Bom, qual que vai ser os parâmetros? Como eu já disse, a gente vai estar utilizando-se do canal de Keltner, como vocês podem estar vendo, a gente tem uma banda inferior e uma banda superior. Pronto, a gente já identificou o canal de Keltner. Quais são os parâmetros que a gente vai estar utilizando para poder fazer a entrada na forma automatizada? A partir do momento em que o box, ou o Renko, ou o candle fechar abaixo do canal, o que é que ele vai fazer? Ele vai executar para nós uma condição de compra, ou seja, quando o box fechar abaixo do canal, é uma execução de compra. A gente tem aqui, olha, o pregão do dia anterior, que no caso está dando para mim aqui na regra que o mercado em si fez uma entrada exatamente neste ponto aqui, quando esse box aqui fechou acima do canal, ele fez a venda a mercado. No momento em que ele fez essa venda a mercado, ele saiu dela quando o box fechou abaixo do canal. Foi essa a entrada que foi realizada aqui neste ponto. Mas no dia de hoje, a gente já observa que o mercado iniciou às 9 horas aí, a gente observa que foi feito o início então, e ele veio aqui e fechou o que? Esse box aqui abaixo do canal de Keltner. Quando ele fechou esse box aqui abaixo do canal de Keltner, ele executou a ordem de compra, saindo da operação exatamente aqui neste ponto. Quando ele fechou o box neste ponto aqui, tá bom, pessoal? Por quê? Porque esse daqui foi um box negativo, como vocês podem estar olhando aqui, fechou abaixo aqui negativo, ele aciona a ordem de compra mercado. Quando o box fecha fora do canal superior, ele executa a ordem de venda a mercado após o box fechar, tá bom? E aí essa aqui foi uma operação do qual foi realizada e a operação assim teve um êxito de ganho aqui, entrando nessa parte inferior e saindo na parte superior. Acontece que após ele sair aqui, novamente o que acontece? Ele vem, fecha um box dentro do canal, que é um box negativo, e em seguida ele faz um outro box positivo novamente, fechando acima do canal, ou seja, fora do canal superior. Quando isso acontece, novamente ele aciona uma ordem a mercado, assim sendo agora de venda, tá bom? Deixa eu tirar as outras ali, ou seja, ele aciona agora essa ordem de venda e ele vai sair quando o box fechar abaixo do canal, que foi exatamente neste box aqui, ou seja, fechou aqui, ele executa a ordem de compra fechando essa posição anterior. E novamente a gente tem outra condição aqui. Por quê? Porque até então ele executou a ordem de venda de compra com relação a essa venda aqui. O box veio positivo. Novamente ele veio e faz um negativo. Quando ele faz esse negativo abaixo da banda inferior, ele aciona uma ordem de compra mercado. E ele vai sair dessa ordem aonde? Exatamente neste ponto aqui, porque a gente vê que fecha um box positivo aqui no canal superior
assim sendo, dando condição de venda. E o que acontece aqui, para ficar mais visível, é que a gente tem que, após a execução da finalização desse trade aqui, um box que fecha positivo aqui, porém aonde ele está? Dentro do canal. Sendo assim, não é uma regra de entrada, ele precisa fechar fora. Fecha um box negativo aqui dentro do canal. Fecha um box aqui fora do canal. Ou seja, no momento em que fechou esse box aqui, ele aciona para nós uma condição de venda agora nesse momento. Ele aciona para nós aqui a condição de venda, sendo assim, ele vem buscar o que? O canal de baixo. Ou seja, quando fecha esse box aqui negativo abaixo do canal, ele executa para nós a finalização da operação. E após fechar a operação aqui, fecha um box positivo dentro do canal, depois fecha um box negativo abaixo do canal e ele aciona para nós uma ordem de compra a mercado nesse ponto aqui, finalizando essa operação exatamente nesta vela aqui positiva, porque essa fechou dentro do canal. Então, sendo assim, não encerra-se o trade. Ele encerra apenas a posição quando a vela ou box ou candle fechar acima da banda superior, e isso acontece aqui. E ele vai trabalhando novamente na venda e na compra. Comprou e aí agora observa o que aconteceu aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Por quê? Porque a gente identifica que agora nesse momento, a partir das 10h34, o que aconteceu? Fechou-se a operação dessa venda, finalizando a compra aqui. Este box até então fechou positivo. A gente observa que esse box aqui fechou positivo. O segundo veio e fechou negativo, fora da banda superior. Sendo assim, é executada uma ordem de compra nesse ponto aqui. Então, a compra foi realizada aqui nesse ponto. E o que acontece? Nós não temos nenhuma condição aqui de venda para poder sair da operação. Ou seja, o mercado continuou fazendo esse movimento aqui sem dar condição de poder sair da operação. Sendo assim, quando é que ele vai sair da operação? Ele vai sair da operação quando o box fechar positivo acima da banda superior. E a mesma coisa vai acontecer quando ele estiver vendido. Para que ele venha sair da posição, é necessário que essa posição de venda, para poder sair no trade até então, que a banda inferior venha a ser atingida pelo box, pelo candle ou pelo renco, assim rompendo e fechando fora, para que assim a sua ordem possa ser executada e que você possa estar saindo assim do trade, tá bom? Johnny, quais são os parâmetros que a gente vai estar utilizando aqui para poder estar entrando? Primeiro, pessoal, a gente está falando de uma operação que ela é muito bem-vinda em que situações do mercado? Em situações de mercado lateral. E estudos nos mostram que 95% do tempo, de 90 a 95% do tempo no mercado financeiro em si, o mercado é lateral. Acontece que essa semana foi uma semana bem atípica e até meio estranha, vamos assim dizer. Por quê? Porque o mercado, ele por um certo momento ele vem lateral, daqui a pouco ele pega uma tendência e aí quando pensa que não, você acha que a tendência vai continuar e ela pega e começa a gerar uma lateralidade, e foi uma semana bem complicada. Principalmente para eu que trabalho com operacional não só automatizado, mas trabalho de forma manual, tenho o hábito de operar somente no período da manhã. Mas como eu trabalho com análise técnica para poder entrar nas minhas operações manualmente, as operações que eu vinha fazendo na parte da manhã, muitas das vezes eu não consegui fazer na parte da manhã. Por quê? Porque não estava dando condição, não estava atingindo os parâmetros que eu assim tinha estipulado e até venho estipulando no meu plano de trade. Até na mentoria, inclusive na live que eu tenho feito com o pessoal da equipe A, que a gente vem trabalhando junto, e a gente vem notando que muitas das vezes a gente não está conseguindo fazer as operações ali na parte da manhã e está conseguindo fazer no período da tarde.
Mas por quê? Porque o mercado não está vindo naquela pegada que anteriormente ele vinha vindo aí. E aí a gente tem que ir se adaptando e ao mesmo tempo fazendo apenas o quê? Aquilo que a gente tem como plano de trade para poder não sair dele e assim sendo continuar aí tendo bons resultados no findar do mês. Porque como eu costumo dizer, o mês não se resume a um único dia, mas sim a soma de todos eles para que a gente venha ficar positivo, tá bom? Então vamos lá. Qual é os parâmetros que a gente vai estar utilizando aqui? A gente vai estar buscando o quê? Identificar possíveis lateralização, ou seja, suportes e resistências. Por quê? Porque quando a gente identifica suportes e resistências, a gente começa a entender um pouco o cenário para poder ver quando o mercado está saindo de uma lateralização para poder pegar uma possível tendência. Por quê? Porque quando ele se deparar com uma possível tendência ou quando ele se deparar com uma tendência, o operacional que a gente está utilizando, ele vai deixar de ter a utilidade que a gente assim estipulou para que ele venha estar tendo. Ou seja, quando eu opero o mercado financeiro, como eu tenho o hábito de operar análise gráfica, análise técnica, o que eu utilizo? Eu utilizo-se de 3 operacionais. Um de reversão, um de tendência e um de lateralização. Mas quando eu estou operando manualmente, eu começo a observar o que? O formato e o que o mercado está me dando de informação para poder identificar qual operacional que eu vou estar utilizando. E se porventura eu identificar que o mercado está numa lateralização, pronto, eu começo a perceber que esse aqui já é um operacional bacana para eu poder estar utilizando nessa lateralização. Por quê? Porque esse operacional é feito para isso. Ele foi desenvolvido pensado nisso. Então eu comecei a identificar que o mercado já está saindo da lateralização e está começando a vir para uma possível tendência. Então, peraí, eu já vou deixar esse operacional de lado, vou desativar esse robô e eu vou deixar um outro robô operando tendência. E é até interessante que vocês venham ter em mente que a gente não deve ter apenas um único robô operando muitas das vezes. Por quê? Porque a gente tem o quê? Um mercado do qual trabalha de diversas formas. Ou seja, a gente tem 3 formas de trabalhar o mercado. E se eu coloco as minhas fichas todas em um único robô, eu estou ao mesmo tempo fadado ao quê? A um único resultado. Quando eu tenho 3 robôs operando, diferentes formas de operação, a gente tem a somatória de 3 operacionais, do qual no final do mês pode trazer para nós aí bons resultados. Por quê? Porque às vezes um não vai bem, mas 2 vai. Então aí você começa a dosar as coisas. Então, ou seja, não é colocar todas as fichas em uma única cesta, mas é você começar a diversificar. É como a gente costuma dizer, a teoria do balde. É uma mangueirinha de um operacional que cai no balde, um pouquinho de água, é uma mangueirinha de um outro operacional que venha trazer mais um pouquinho de água para o balde, e assim vai juntando e somando-se todos os operacionais aí para que a gente venha estar trazendo aí bons lucros e bons frutos aí pro decorrer da caminhada, tá bom? Mas não que a gente vai ter lá 10, 12, 13 robôs funcionando. 3 robôs é o suficiente, não precisa mais do que isso. Ah, mas quer colocar mais? Vai dosando as coisas, tá bom? Mas vai entendendo primeiramente o que? O operacional. Vai entendendo como o operacional vai se comportar no decorrer desses backtests que muitas das vezes vocês vão estar fazendo e que eu recomendo que vocês venham estar fazendo, tá bom? Então, mais ou menos é isso daí que eu queria trazer para vocês. Vamos estar falando aqui a respeito do tempo gráfico que eu estou utilizando. Nos meus backtests eu fiz com o 12KG, tá bom, pessoal? Para quem ainda não conhece, é a primeira vez que até então eu estou trazendo para vocês aí algo relacionado ao KG. A maioria dos operacionais que eu trago ou é para o Renko, grande parte dos operacionais é para o Renko, mas hoje, quando não é para o Renko, é para o Candle, mas hoje eu trouxe para vocês aí um operacional do qual vocês vão utilizar-se do KG, tá bom? São 12 KGs. Esse é o backtest que eu tenho feito para com ele. Vou trazer para vocês os parâmetros que eu estou utilizando, parâmetros esses que eu achei bem interessante e que vocês podem até fazer os backtests de vocês utilizando-se dele também, não tem problema algum. Vou trazer para vocês aqui as configurações, deixa eu só
pegar aqui, tá bom? Só um pouquinho. Tomar uma aguinha aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês o meu editor, porque nele eu já tenho aqui algumas configurações. Como eu disse para vocês, a gente vai estar utilizando o quê? 12 kg. Quantidade de exposição máxima que eu coloquei foi uma. Quantidade por ordem também foi uma, tá bom? Então isso daí é tranquilo. Vamos utilizar esse aqui de colocar na parte de configuração um horário. Eu estipulei aí das 9 às 17h20, mas vou estar modificando isso daqui. Vou mostrar para vocês o porquê que eu vou estar modificando isso daqui, tá? Hoje, inclusive, eu conversando com um cliente que tem feito negócios comigo aí com relação à estratégia ou algo do tipo. A gente conversou a respeito de horário e a gente identificou que o índice ele tem se comportado muito bem até o período das 11 horas, tá? Então eu vou começar a dar uma analisada com carinho aí no operacional aí para poder estar trabalhando com ele aí das 9 às 11 para poder ver como é que vai ser o comportamento dele, tá bom? Então vamos lá. Compra e venda, realizar envio de ordens no fechamento do candle. Aqui eu não deixo essa marcação aqui feita, tá bom? Eu deixo ela dessa forma aqui, para mim não tem necessidade de eu colocar isso neste operacional a princípio, tá? Então vamos lá agora para a próxima aba aqui de saída. Eu coloquei o que neste operacional? Até me fez dar uma repensada e analisada com relação ao formato. Por quê? Eu vou trazer para vocês aqui como eu vinha trabalhando, tá bom? Antes de entrar aqui, vamos ver como eu vinha trabalhando. Eu deixava o operacional para rodar seguindo os parâmetros que eu tinha mencionado com vocês aqui. Que parâmetros era esse? Era ele entrar aqui e ele sair na banda superior. Pronto, tá ok, tá definido isso daí? Beleza, esse é um formato do qual vocês podem estar se utilizando dele para poder estar operando. Entrou na banda inferior, saiu na banda superior, tá ok, até então entendido. O que eu fiz? Eu dei uma modificada nos parâmetros com relação à ordem. Eu, em vez de deixar livre como estava aqui sem a ordem oco, eu achei interessante colocar a ordem oco. Por quê? Justamente por causa disso daqui, olha. Vamos mostrar para vocês aqui no dia de hoje como que a estratégia se comportou. Vamos lá, deixa eu abrir ela aqui detalhadamente. Vou mostrar para vocês aqui. Espera aí, não é essa daqui. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu já pegar aqui para você. Vamos lá, detalhes. Vamos lá. Essa daqui é exatamente a que eu utilizei dela como parâmetro inicial do qual eu estava utilizando de entrada na banda inferior, superior para venda e saída na banda inferior. Observa-se aqui, lá naquele outro gráfico, sendo este daqui, quando a gente coloca a regra de estratégia na execução, para que ela venha aparecer aqui para nós, ela vai dar o que? O desenho exatamente da onde fechou o box. Ou seja, fechou o box aqui, já vai acionar que a entrada estava exatamente neste ponto aqui. Diferente do que aconteceu exatamente aqui, se a gente for para analisar. O box fechou exatamente nesse ponto aqui, só que como a ordem foi a mercado, ela abriu exatamente neste ponto aqui. Ou seja, o mercado fechou aqui, mas andou rapidamente e ao mesmo tempo em que ele andou rapidamente, fechou-se exatamente neste ponto, foi aonde a ordem foi executada, tá bom? Então, ou seja, a ordem que até então era de compra que estava nesse ponto, ela fechou aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui mais para trás, no começo do dia, que a gente vai ter uma noção melhor. Porque olhando aqui o cenário, vamos ver como é que estava lá no gráfico novamente. Olha só, no começo do dia, a gente vai ver aqui pela divisão. A primeira entrada, ela está exatamente aqui, ó. Quando fechou o primeiro box para baixo, negativo,
teve um positivo, o segundo negativo, entrou a operação em si, foi acionada. Então, no segundo box negativo, foi acionada bem no fechamento. Quando aconteceu aqui a entrada? Quando o segundo box que fechou negativo após ele atingir a banda inferior, a entrada que lá está mostrando que é aqui, não foi exatamente neste ponto. Por ser ordem a mercado, ela foi executada aqui. Ela deveria ser executada como venda para a saída da operação exatamente neste ponto aqui. Ou seja, entrar nesse ponto aqui e sair neste ponto aqui. Mas diferente disso, por ser ordem a mercado, ela entrou nesse ponto aqui, melhor dizendo, aqui nesse ponto, tá? Porque aqui foi uma execução dessa daqui, ó. Lá não mostrou para nós, mas aqui a gente começa já a identificar e a gente percebe que foi feita uma entrada. Ó. Quando o mercado abriu, foi feita uma venda exatamente aqui, ó. Por quê? Porque o box do dia anterior, por se tratar de KGI, ele não tinha fechado ainda. Quando abriu o mercado, ele fechou. Fechou aqui, sendo assim, deu uma ordem de venda e a ordem de compra foi acionada aqui, tá bom? Então isso aí foi o que aconteceu ali. Então vamos voltar lá ao raciocínio. Entrou a parte de compra que eu pudesse estar fazendo, que era para ter sido feita aqui. Como é ordem a mercado, foi executada aqui. O fechamento dessa operação seria exatamente neste ponto aqui, mas por se tratar de uma ordem a mercado, foi fechada exatamente neste ponto aqui, tá bom? Então vocês vão estar notando essa diferença aí. Por quê? Porque o indicador em si, no gráfico, ele vai estar mostrando de forma diferente para nós, tá bom? Como está mostrando no gráfico aqui. Vamos minimizar novamente aqui. Como está mostrando no gráfico aqui para nós. Vai ser diferente de fato do que vai estar acontecendo. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando com ordem a mercado. Então, se você quiser tirar isso daqui, simplesmente você vem aqui e exclui. Se você quiser colocar, é só você inserir e colocar lá a estratégia em si, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui com relação à questão de estratégia, como eu vinha mencionando com vocês, o porquê de eu fazer essas alterações aí com relação ao horário e colocar também ordem oco. Por quê? Porque a estratégia em si, o que estava acontecendo, era exatamente isso daqui. Vamos para o gráfico completo aqui. Aqui está a ordem a mercado, para que vocês possam estar vendo melhor, tá bom? Vamos lá. Olha como que o mercado ele vinha vindo aqui, olha, até as 10h34, vamos por aqui até as 11 horas. Isso aqui com um contrato, tá, pessoal? Com um contrato. Ele vinha com um contrato aqui, e até então ele está com um contrato ainda, está operando ainda, né? Porque ele está para encerrar às 17h20. Mas eu já estou estudando essa possibilidade de deixar ele trabalhando somente até as 11. Por quê? Porque eu evito muito isso daqui, ó. Então o que acontece? O mercado vinha trabalhando, só que a gente começa a identificar o que? O que me fez colocar a ordem em oco. Foi exatamente isso daqui, ó. O mercado veio aqui, até então aqui, beleza, o mercado abriu. Ele veio com um MAP, com um main, na verdade, que é média de exposição negativa de 90 pontos. E ele atingiu um alvo de 205, que foi na banda superior. Beleza. Então aqui ele fez uma compra, chegou a um main, que é média de exposição negativa de 100 pontos. E uma média de exposição positiva de 240 pontos. E ele fechou a operação com 185. Aqui ele chegou a ter 205 pontos de média de exposição positiva, porém ele fechou o trade com 150. Aqui a gente observa que ele chegou a ficar 60 pontos negativo e ele chegou a ficar 205 pontos positivo, porém ele fechou o trade com 150 pontos positivo. Só que o que me chama mais atenção é isso daqui, olha. Isso daqui eu queria procurar eliminar. Por quê? São dois fatores. Primeiro, que ele está deixando de atingir 200 pontos e ele está voltando muitas das vezes e fechando com 130, 150, 185 e assim vai indo. Assim como aconteceu aqui, olha aqui, ó, 120 pontos positivo, porém ele fechou com 50 pontos apenas. E quando acontece de pegar uma tendência, isso daqui começa a machucar o operacional. Por quê? Porque imagina só, ele vinha de forma positiva trabalhando no decorrer do dia. Chegou a ficar 188 positivo, chegou a ficar lá
seus 205 positivo, tudo com contrato. 206 positivo, 213 positivo, até então beleza, fechou negativo aqui, mas ainda assim está positivo. E aí ele dá uma paulada lá, por se tratar de uma região, que nem eu mencionei com vocês, do qual a gente tem que estar atento para poder estar utilizando esse do operacional quando? Quando ele está num mercado lateralizado e não quando ele está num mercado de tendência. Assim como também quando tem notícia. Se você está por dentro aí das notícias do dia, ou seja, 9h30 tem notícia, é um horário que eu não vou estar deixando o operacional rodar. Por quê? Porque ele é um operacional de lateralização e não de tendência. Então, horários de notícia, horários de abertura do mercado, principalmente sendo ele o americano, o Ibovespa, que é às 10, 10h30 o americano, ao meu entender, as notícias das 9h30, ou seja, são momentos que a gente tem que estar muito atento para não deixar ele rodando neste determinado horário. Por quê? Porque esses horários geram volatilidade. Quando gera volatilidade, querendo ou não, essa volatilidade pode atrapalhar um pouco se porventura ela pegar tendência. Então, visto isso, eu estou trazendo essa informação para vocês porque ela é bem relevante. Então, são horários que a gente tem que estar atento para não deixar um operacional de lateralização num horário desse, porque querendo ou não, um horário como esse daí pode estar trazendo uma certa volatilidade impactando aí no teu resultado, tá bom? Mas aqui eu deixei ele rodando direto. No decorrer dessas semanas que eu venho fazendo o backtest, estou deixando ele rodando direto, não estou pausando ele, ou seja, ele inicia às 9 e ele encerra às 17 horas e 20 minutos, tá bom? Então vamos lá. Visto esse cenário aqui, como eu mencionei com vocês, dele chegar a essa determinada pontuação aqui, como a gente observa aqui, ó, ele chegou a ter uma exposição máxima aqui de 345 pontos, porém fechou com 265 pontos. 345 fechou com 275. E aqui aconteceu o que? Dele pegar apenas o que? Uma média de exposição positiva de 10 pontos e ele pegar uma média de exposição negativa de 1.990 pontos. Só que ele fechou o trade com 1.645 pontos negativos. O que foi isso daqui? Vamos lá. Isso aqui aconteceu exatamente às 13 horas e 6 minutos. Vamos pausar aqui. Vamos vir para cá. 13 horas e 6 minutos. Olha aqui que aconteceu esse horário aí, ó. Foi exatamente aqui, ó. Ele entrou aqui nessa operação. Foi exatamente nesse ponto aqui, ó. 13 e 6. Ele entrou nessa operação. Olha o que o mercado fez aqui, ó. O mercado veio e não respirou a ponto de fechar acima da minha média, ou melhor dizendo, da minha banda superior, para que ele pudesse sair da operação. Ele foi sair da operação exatamente neste ponto aqui, ó. E aí agora ele começou a entrar numa lateralização. E nessa lateralização ele vendeu aqui, já saiu aqui, comprou aqui, saiu aqui. Provavelmente agora ele vai fazer uma... Ah, não, minto. Ele vendeu aqui, ele não saiu ainda, por quê? Porque ele está aqui em cima e a banda inferior ainda não fechou o box negativo para que ele pudesse sair da operação. Então aqui está uma lateralização. Então, ou seja, a gente vai dar uma olhadinha nesse cenário aqui e a gente vai observar o quê? Que o mercado trabalhou como? O mercado trabalhou da seguinte forma aqui, olha. Até aqui ele estava encaixotado. Aqui ele começou a encaixotar novamente, tá bom? Olha o que é interessante aqui, olha. Apareceu para mim aqui. Eu vou compartilhar com vocês também. Para quem já assiste as minhas lives aí ao vivo que eu faço com a equipe A, sempre eu faço o quê? A marcação do meu corredor italiano. Isso daqui eu aprendi com o Fabrício e é uma baita de uma ferramenta e eu oriento vocês a se utilizar dela. Por quê? Porque quando o mercado está dentro dessa região aqui rosa e dessa região azul aqui, é um mercado de reversão e um mercado de lateralização. Quando ele escapa dela, aí a gente já começa a entender que o mercado que está tomando uma possível tendência, tanto de baixa como quando rompe essa superior aqui, uma tendência de alta. E foi exatamente o que aconteceu aqui, olha. Até então aqui o mercado estava encaixotado, o mercado aqui continuava encaixotado ainda, olha aqui, ó. Aqui ele continua encaixotado ainda. E ele perde aqui esse suporte aqui, tomando agora aqui uma tendência de baixa. Ou seja, num cenário como este aqui, o que eu utilizaria-se como regra? Operar um mercado lateral quando estiver aqui dentro, saiu dessa zona aqui de
de lateralização, veio para fora, pronto. Desativo o robô e deixo o robô inativo para que ele venha estar sendo ativado somente quando ele retornar aqui para dentro novamente. E isso vai acontecer no decorrer dos dias. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A marcação foi feita para o dia de hoje, então eu não tenho o corredor aqui do dia de ontem, porque esse corredor ele é marcado todos os dias, tá bom, pessoal? Então é interessante vocês identificar os suportes e as resistências e os pontos do qual vocês podem identificar como possível lateralização para que vocês possam estar colocando no operacional para funcionar. Então, visto isso, para poder tentar ainda filtrar essas quedas aqui, o que eu fiz? Eu peguei e coloquei uma ordem oco. Vamos entrar novamente no assunto para a gente poder entender. Eu tirei aquela questão de colocar somente para ele poder entrar quando fecha abaixo e sai somente quando fechar acima, e coloquei uma ordem oco. Uma ordem oco por quê? Porque essa ordem oco vai funcionar da seguinte forma: quando acionar a minha entrada, o trade, após andar 150 pontos, ou melhor dizendo, 170 pontos, quando ele andar 170 pontos, o meu stop que estava de 200 pontos, ele vai vir agora para 100 pontos de proteção, ou seja, ele vai sair dos 200, ele vai vir para uma posição de mais 100, ou seja, eu vou estar com 100 pontos positivos, e ele vai deixar o alvo já na ordem oco de 200 pontos de saída. Por que eu coloquei isso? Porque eu percebia aquela questão lá que eu já mencionei com vocês, dele muitas das vezes ir lá testar. Deixa eu abrir aqui novamente aqui para a gente poder ter ali os parâmetros para poder estar olhando, observando. Cadê? Eu fechei aquela hora, né, pessoal? Deixa eu abrir aqui novamente aqui. Aqui, tá aqui, ó. Para que a gente possa se isentar dessa situação aqui, ou seja, aqui eu já estaria fora da operação com 200 pontos. Ao mesmo tempo também que nesses trades que ele chegou a dar 240 pontos aqui, eu sairia com 200 pontos e não sairia com 185. Assim como aconteceu aqui, eu sairia com 200 pontos e não sairia com 150, porque quando atingiu 170, a minha proteção já veio para 100 pontos acima do meu ponto de entrada. Então, ou seja, ou atingiria 100 pontos meu, ou atingiria o meu alvo de 200 pontos. E a mesma coisa também aconteceria aqui, ó, nesse quesito aqui. Ou seja, o mercado andou 45 pontos ao meu favor, e quando ele voltou me tirando com 265 pontos positivos. Então eu bloqueio isso daqui, fazendo com que ele venha me deixar sair somente com 200 pontos, e eu não saio com 65 pontos a mais. E a mesma coisa também nessa situação aqui, no qual ele está com 1.645 negativo, quando ele sairia apenas com 200 negativo. Então, feito isso, eu alterei lá. E essa alteração me ajudou em quê? Vamos lá, vamos trazer para vocês agora. Observe que mesmo assim, olha só, o mercado com um único contrato funcionou muito bem enquanto estava lateralizado. Fecho esse aqui agora e eu abro para vocês agora o outro que eu estou utilizando com ordem oco. Com a ordem oco, gráfico completo, eu vou mostrar para vocês. Olha aí, o mercado me dando o resultado do intervalo de 200 pontos de gain, 200 pontos de gain, 200 pontos de gain, 200 pontos de gain, e assim vai indo. Ó, 115 pontos de gain. Por que 115 pontos de gain, não 200 e não 100? Porque lembra que na minha ordem oco eu coloquei um break-even, quando ele atingir 170 pontos, ele vai vir para 100 pontos positivo, só que ele foi 185, então a minha ordem ela anda. Ou seja, ela anda e ela vem para 115. E o mercado voltou e me tirou com 115 pontos, tá bom? Isso foi o que aconteceu aqui. Aqui, ele fechou com 200 pontos negativo, com 200 pontos negativo. E assim a gente vai vendo, ó, 200 pontos negativo, ou seja, lá estava com 1.600 e pouco, embora ele tenha pego esse momento aqui, ó, das 16,6. Ele estava com 1.600 e poucos pontos negativos. Aqui ele fechou com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. E aí já fechou com um 120. E aí depois ele fechou aqui negativo novamente. Só que eu vou estancando isso daqui. Eu vou fazendo com que minha curva
não fique tão negativa quanto ela poderia ficar se porventura ele continuasse caindo. E aqui ele já começou a recuperar já, ó. E a gente observa isso, olha. Isso aí começou a acontecer às 13 horas e 6 minutos, que foi exatamente deste ponto aqui, aonde ele começou a cair. Então é uma observação que eu trago aí, inclusive a minha intenção é colocar ele agora para rodar apenas até as 11 horas, ou seja, exatamente nesse momento aqui eu já estaria já finalizando as operações com 177. Ele chegou a atingir com um único contrato, pessoal, R$ 312. Imagina só, então vamos lá, esse aqui com ordem a mercado, tá bom? Não é com ordem limite, é com ordem a mercado. Então é interessante a gente entender isso daí que, pera lá, R$ 312 com um único contrato, se a gente for parar para analisar mesmo, que seja R$ 100, que seja R$ 100. Se a gente falar que a assertividade do operacional ela é muito pequena e que ela não é tão assertiva assim, que ela possa diminuir aí num certo percentual. Ou seja, chegou a 300, que chegue a 100, a gente tem um percentual ainda muito bom de resultado aí, porque a gente está falando de um único contrato. Então não repare isso daqui não. Repare isso daqui, ó. Com um único contrato, R$ 100 é muita coisa para você se fazer num único dia. Fique bom em fazer isso daqui, que daí com o passar do tempo você começa o que? A colocar mais contratos e não querer com apenas um único contrato chegar a isso daqui, porque você tem que ficar bom em fazer isso daqui, olha. Fique bom em fazer R$ 100 no dia aí, que a partir do momento que você fazer R$ 100 no dia com um único contrato, você ficar bom nisso daí, é automático aí que você começa a alavancar com a quantidade em si de contratos para poder levar o seu capital, do que querer buscar apenas com um único contrato um valor desse daqui, porque com um único contrato é muito difícil. E isso aqui acaba acontecendo daí no final do dia com a sua estratégia. Olha aí, para quem estava aqui com um único contrato, olha aqui o que aconteceu. E agora está aqui, ó. Está começando a ficar positivo novamente, está lá no seu 54 positivo, mas mesmo assim, observe-se e tenha atenção a isso, tá bom? Vamos lá agora a parte de ordem que eu estava comentando com vocês. Deixa eu abrir ela aqui novamente para que vocês possam ter ideia e noção da ordem que eu estou utilizando. Então deixa eu fechar aqui e deixa eu abrir aqui os parâmetros para que vocês possam ter elas aí, porque às vezes tem pessoas que me pedem, então eu já vou colocar para vocês. Então, recapitulando aqui, 12 kg, contrato do índice atual, a mesma coisa você vai colocar aqui como kg, exposição máxima daí no caso, né? Isso aí vai de cada um, né? Até então as minhas automações ainda não são, eu ainda não deixo elas aí estipulado para poder estar operando apenas com um contrato, mas eu já deixo a observação aí que, que provavelmente eu venha fazer isso aí, mas de momento continue utilizando isso aí da forma que tá bom? Não tem problema algum com relação a isso daí. Vamos lá. Então a parte de entrada eu já passei para vocês, né? No caso, né? Somente essa questão aqui. O horário você vai definir o teu para poder fazer os backtests, né? E com relação à saída, eu coloquei lá o que? Um alvo de 200 pontos, um stop de 200 pontos e um trailing stop de 170 pontos. E eu coloquei lá 170 pontos a partir do meu ponto de entrada. Então vamos lá, vou mostrar essa ordem para vocês, para que vocês possam olhar como que ela é, para que vocês possam tá tendo uma noção aí. Ela é exatamente isso daqui, olha. 40 pontos de gain, 40 pontos de stop. E aí aqui na ordem, vamos lá, vou colocar aqui como trailing stop para que vocês possam estar dando uma olhada. Seria isso daqui, ó, gain de disparo 30 pontos, distância da última cotação 14 e frequência de ajuste 1, tá bom? Então essa daqui é a frequência de ajuste. Vou até colocar 2 aqui. E ok, beleza. Dou um ok aqui novamente. Ok, beleza. E dou um editar. Então, essa é a configuração que eu estou utilizando até então. Mas, Johnny, eu não quero operar o operacional de forma automatizada. Porque não é todo mundo, pessoal, que contrata o plano de automação do Profit. Não é todo mundo que às vezes tem essa condição, mas quer operar
o operacional em si para poder ter uma rentabilidade com ele. O que você pode estar utilizando? Você pode estar utilizando duas maneiras aqui de saída da operação. De entrada, somente essas mesmo. Não teria outra condição de entrar no operacional, não. Mas seria o que? Você fazer uma ordem oco, da forma que eu fiz ali, tá bom? Uma ordem oco. Vamos pegar, inclusive ela já está ali já feita, beleza? Então vamos lá, uma ordem oco feita. O mercado veio aqui e fechou abaixo da minha banda inferior. Quando ele fecha negativo abaixo da minha banda inferior, eu coloco uma ordem de compra. Pronto. Fechou abaixo aqui, eu posso colocar uma ordem de compra ou entrar a mercado. Fechou, entra a mercado. Eu acho mais provável a tua operação ser executada na ordem a mercado do que colocando a ordem apregoada, porque tem que ser muito rápido. Salvo exceção quando acontece esse tipo de movimento aqui, dele voltar e pegar. Por que eu digo isso? Porque eu fiz esse mesmo operacional aqui com ordem limite. O que seria ordem limite? É quando ele fechasse o box aqui, uma ordem é plotada na mínima dele. Só que acontecia do que? Do mercado voltar aqui novamente e ele não pegar a minha entrada. E aí quando ele fecha positivo e ele não pega a minha entrada, ele cancela essa ordem. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer do mercado vir novamente aqui, fazer outra mínima, e aí ele só vai acionar essa mínima novamente após ela ser executada. E aí muitas das vezes, por se tratar de Kaji, isso não acontece, porque o Kaji é muito rápido. Quando ele abre, geralmente ele abre no meio já. Ele, na verdade, ele é desse formato aqui. Eu coloquei como candlesticks, mas o Kaji é isso daqui, olha. Para quem não sabe como é o Kaji é isso daqui, ó. Isso aqui é o Kaji, ó. Só que daí a gente vai lá e coloca ele como forma de candlestick, para que ele venha ficar nesse formato aqui para facilitar para nós aí a leitura, tá bom? Então, ou seja, quero entrar de forma manual. Então, box fechou aqui abaixo da banda inferior, então coloca minha entrada aqui, stop de 200 pontos e alvo de 200 pontos. E deixa a ordem oco da forma que coloquei. Se ele andar 170 pontos, ele vai vir para 100 pontos já de proteção. Ou seja, quando ele andar 170 pontos, ele vem exatamente para esse ponto aqui, ó. Ele vem para o ponto de 100 pontos de proteção, tá bom? É isso que vai ocorrer. E o alvo será 200 pontos. Ele não vai sair quando fechar acima da banda superior. Mas para quem vai estar rodando de forma manual, se quiser, pode fazer exatamente dessa forma também. Entra aqui, a hora que a banda superior tiver um box ou um candle que venha fechar positivo, você executa a saída da operação exatamente naquele ponto ali, tá bom? É uma das formas que você pode estar trabalhando de forma manual. Johnny, qual a outra forma mais conservadora que eu posso estar utilizando para poder estar operando esse tipo de operacional? Sempre eu procuro trazer o que? Uma forma de se operar o operacional conservadoramente, assim vamos assim dizer, né? Se existe essa palavra, né? Nem sei, né? Mas de forma mais conservadora, que seria o que? Eu pegar e colocar uma média de... Cadê minha média aqui? Não está aqui, vamos lá então novamente. Deixa eu inserir ela aqui. Uma média de 20 períodos. Então, pego aqui e coloco e insiro no meu gráfico uma média de 20 períodos. Pode ser aritmética, pode ser exponencial, quanto a isso aí tranquilo, pessoal. Mas qual que é o objetivo da média? O objetivo da média é o que? É fazer você, quando entrar aqui no operacional, sair na média. Ou seja, você entrou aqui exatamente neste ponto aqui, que é o ponto de entrada. Beleza, entrei aqui. Quando eu vou sair da minha operação? Vou sair da minha operação quando ele tocar na média, ou seja, você acompanha a média. À medida que a média vai andando, você vai colocando o seu alvo para poder sair na média também. Seria uma forma de você ficar menos tempo exposto ao risco. Então, se meu alvo é a média 85 pontos, então eu coloco o meu risco retorno aqui de 1 para 1 para poder estar saindo na média, tá bom? Ou seja, aí fica a critério de cada um de vocês fazer o backtest para poder estar vendo o que acha melhor. Não, quero colocar um alvo de 100 para poder sair com 85 então. Aí fica a critério de cada um, beleza, pessoal? Mas é um outro formato que você pode estar utilizando. Pensei eu em colocar
já na estratégia, nos parâmetros aí, uma forma do qual você pudesse sair já de forma automatizada também na média. Até então eu não coloquei nessa versão, mas eu acredito que na próxima versão aí eu venha colocar essa função aí para que vocês possam estar saindo na média também, porque eu achei bem interessante e, e pode ajudar muitos aí também, tá bom? Por quê? Porque entrou aqui, saiu na média, entrou aqui, sai na média, entrou aqui, sai na média, e que no caso seria aqui, entrou aqui, sai na média, ele entraria aqui novamente, não, minto, entrou aqui, sai na média aqui, entrou aqui, saiu na média aqui, e assim ele vai trabalhando, né? Entrou aqui nesse ponto, ele vai sair na média aqui, e seria um outro perfil de saída, tá bom, pessoal? Seria um outro perfil aí que poderia estar beneficiando a muitos aí, por quê? Porque um exemplo aqui, olha, ele entrou exatamente neste ponto aqui, correto? Entrou comprado aqui neste ponto e ele saiu somente aqui. Se você fosse sair na média, você já teria saído do trade aqui, ó. Já teria saído aqui já antes mesmo dele chegar a atingir esse alvo aqui. E qual o benefício disso? Ah, mas Johnny, aqui ele saiu me deixando com menos prejuízo. Mas também aconteceu de que se você tivesse saído já aqui nessa média aqui, o que aconteceria? Você teria feito esse operacional aqui, que seria exatamente aqui, a tua entrada, e a saída aqui. Você já entraria aqui e já sairia aqui novamente. Ah, peraí, entrei aqui de novo, já saí aqui novamente. Ou seja, você por não sair na média, nesse caso aqui, você só fez uma entrada quando? Quando atingiu aqui a mínima, ou seja, a banda inferior do canal, tá bom? Então seria uma outra situação do qual você poderia estar se utilizando dela para poder fazer o que? Alguns trades mais rápidos no decorrer do dia, tá bom, pessoal? Bom, eu acho que seria mais ou menos isso daí, tá bom, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Foi até é, bem maçante aí, eu acredito eu, mas eu acho que foi bem interessante aí eu trazer para vocês aí essas informações, este conteúdo, por quê? Porque o operacional ele é muito bom, ele funciona muito bem, mas é aquele negócio, né? Cada um deve fazer os backtests de vocês aí, porque não é porque eu falei que é bom, não é porque eu falei que eu fiz, eu rodei ele, que deu bom, que vocês vão estar acreditando 100% aí no que eu tô passando. Vocês têm que fazer os backtests de vocês. Eu tenho comigo que, por mais que eu venha pegar algo de alguém que possa ser bem considerado aí como algo bem relevante referente ao que a pessoa tem me passado, eu ainda assim procuro fazer os meus próprios backtests. Por quê? Porque eu preciso confiar naquilo que eu estou fazendo. E nada mais do que fazendo e executando o operacional para poder ter confiança e entendendo como que ele funciona. Então é aquele negócio. Se você começar a colocar o operacional para rodar no movimento de tendência, é natural que você vai tomar stop, é natural que você vai fechar negativo. Se você soube entender o cenário do qual você vai estar colocando o operacional para estar rodando, você vai ao mesmo tempo colocar ele para poder ter uma boa execução neste momento. Então, entenda o cenário, entenda o mercado que você vai estar operando, entenda o formato da estratégia em si, para que você possa estar tendo bons êxitos aí e bons ganhos no decorrer dessa caminhada, tá bom? Então, são três formatos aí, né, pelo que eu estou vendo. Então, seria o formato de você estar entrando na banda inferior e saindo na superior, de forma manual, sendo ela na mão, tanto com ordem apregoada como ordem a mercado, e saída também como ordem a mercado, ou pela própria automação, no qual você faz isso aí entrando na banda inferior, saindo na superior, ou também entrando na operação e saindo dela pela média, tá bom? Então são alguns formatos que tem aí para que você possa estar operando no decorrer da caminhada, tá bom? Bom, seria mais ou menos isso daí. Então, para vocês ainda que não deixou o like de vocês aí, então deixa o like de vocês aí, dá uma forcinha para mim aí. Eu acho até engraçado dos dois né? Ou vocês
estão esquecendo, né, de deixar o like de vocês. Eu prefiro acreditar que vocês estão esquecendo de deixar o like aí, porque às vezes acontece isso comigo também, apesar que hoje dificilmente acontece, porque quando a gente está no canal aí postando algo do tipo, e a gente vê que a gente vai ver o vídeo de uma outra pessoa algo do tipo, já é automático eu ir lá e dar o like, né? E quando eu não tinha canal, muitas das vezes eu via o vídeo, isso e aquilo, e esquecia de dar o bendito do like lá, e achava que isso não tinha importância nenhuma, né? Mas tem importância, pessoal. Então, me dá uma forcinha aí. Eu prefiro acreditar que vocês estão esquecendo do que acreditar que o conteúdo não está ajudando e beneficiando cada um de vocês, tá bom? Bom, grande abraço para vocês, pessoal. Lembrando que o link para poder estar baixando o operacional vai estar na descrição do vídeo. E outro detalhe, todo primeiro sábado do mês sai a atualização. Então não esqueça, todo primeiro sábado do mês sai a atualização dos operacionais que eu tenho postado aqui automatizados, tá bom? Então, quando chegar o primeiro sábado do mês lá, já corre no canal, dá uma olhadinha lá, porque vai estar na playlist de atualização, a atualização do mês, da onde você vai estar clicando no link lá também, poder estar baixando e estar colocando no teu profit aí, para que o teu operacional continue funcionando normalmente, para que você não deixe ele sem estar sendo utilizado na tua máquina, tá bom? Bom, grande abraço para vocês, pessoal. Fiquem com Deus e até mais. Tchau.